O Novo Testamento possui 27 livros. Esses livros foram escritos no período pós-nascimento e vida de Jesus. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Esse idioma era dominante do Império Romano Oriental da época. Só existe uma discussão em relação ao idioma original do Evangelho de Mateus. Alguns estudiosos acreditam que o primeiro evangelho foi escrito originalmente em hebraico. Como são divididos os livros do Novo Testamento? Os livros do Novo Testamento são agrupados em diferentes categorias. Essa classificação tem por objetivo apresentar uma organização dos livros, de acordo com seu gênero. São 4 categorias: evangelhos ou biografia, livro histórico, epístolas e livro profético. A seguir, entenderemos melhor como estão organizados os livros do Novo Testamento. Os evangelhos. Os evangelhos narram basicamente o nascimento, a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os livros que compõem essa categoria são Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro histórico. Atos dos Apóstolos é o único livro desta categoria. Ele mostra o surgimento da igreja cristã, os primeiros dias após a ascensão de Jesus ao céu, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, a organização ministerial da base da igreja primitiva e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Um fato interessante é que o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Epístolas. As epístolas ou cartas também são organizadas em subcategorias. Nesse ponto, existem diferentes subdivisões adotadas pelos estudiosos, mas as principais são epístolas paulinas. São as cartas com a autoria atribuída ao apóstolo Paulo. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Dentro das epístolas paulinas, ainda podemos considerar mais um subgrupo. Esse subgrupo é composto pelas chamadas epístolas pastorais. Formam esse subgrupo as epístolas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Epístolas gerais. São epístolas escritas por vários autores, entre eles o apóstolo João, o apóstolo Pedro, Judas e Tiago. Apenas o autor da carta aos Hebreus ainda é desconhecido. Os livros são Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Livro profético. O livro do Apocalipse é um livro de revelações e é o único da categoria no Novo Testamento. Nele, o apóstolo João registrou as revelações que teve da parte de Jesus Cristo enquanto estava exilado na ilha de Pátimos. Como podemos ver, a divisão do Novo Testamento é bem simples e objetiva. Este vídeo é apenas uma introdução sobre a quantidade de livros do Novo Testamento e como estes livros estão organizados. Recomendo que você estude individualmente cada livro do Novo Testamento para poder adquirir ainda mais conhecimento.